Olá, amados irmãos do canal Conhecendo as Escrituras, quem fala é o irmão Flávio Elias, trazendo mais um estudo da parte de Deus para os amados irmãos. Hoje nós vamos falar sobre o Monte da Transfiguração, e o simbolismo com o tempo do fim, meus amados. Vamos à leitura que se encontra em Mateus 17, a partir do versículo 1, que diz assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou, em particular, a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias conversando com Jesus. Vou dar uma pausa aqui, meus amados, para nós analisarmos esses 3 versículos, Primeiramente, nós vemos que de cara nós vemos 6 dias depois, O que aconteceu? Jesus tomou Pedro, Tiago e João, que é o alicerce da igreja primitiva, representando a noiva de Cristo naquele exato momento ali, e também porque 6 dias depois. Nós sabemos que depois de 6 dias vem o sétimo, E o sétimo dia vai o quê? Vai nos levar para o milênio, aonde o que? Jesus é transfigurado. O que é essa transfiguração? Essa transfiguração, Jesus, ele se transforma com o corpo glorificado. Como assim, irmão? A gente vai entender. É como Deus tivesse abrido uma fenda no tempo e mostrou atemporal para os seus discípulos, Estava ali, diante dele estava o mundo espiritual e o mundo físico. Então, provável que ele vê Elias e Moisés, Elias e Moisés, nos mostrando as duas testemunhas, nos tipificando as duas testemunhas. Por que ele já está mostrando Elias e Moisés? Porque em nenhum momento Elias e Moisés podiam ressuscitar primeiro que Cristo, porque Cristo era a ressurreição dos mortos. Ele é a primícia do que dorme. Ele foi o primeiro. Então ali o Senhor estava mostrando aos discípulos o futuro, o atemporal, algo que está acontecendo na cairosfera, não no trono, no nosso tempo. Por que Deus faz essas coisas? Ele faz essas coisas porque Ele é o Senhor do tempo, meus amados. Ele é o dono do tempo. Ele tem poder para fazer todas essas coisas. Quando nós vemos lá no livro de Daniel, Daniel viu algo semelhante, não desta maneira, mas ele viu o Filho do Homem subindo. O Filho do Homem é Cristo Jesus. Jesus não tinha vindo à terra ainda, meus amados. Quando Daniel viu essa visão, aqui é Daniel 7,13, diz: eu continuava contemplando minhas visões noturnas, quando vi que alguém semelhante a um ser humano vinha, em outras traduções vão estar o Filho do Homem, vinha nas nuvens do céu e ele deslocou-se em direção ao ancião bem idoso, em outras traduções vão estar o ancião de dias, e foi conduzido à sua presença. É como que naquele exato momento do relato de Atos dos Apóstolos, os discípulos vê Jesus subindo na nuvem, Daniel está vendo ali Jesus indo até o Pai, até o ancião de dias, e o Pai vai passar toda a autoridade para o Filho, E aí é onde ele se reúne e naquele mesmo momento ele vem buscar a sua noiva. E aqui Daniel ele está vendo um momento em que Jesus está indo e depois um momento em que ele está vindo, como se fosse uma análise. O Senhor vai voltar no tempo para mostrar essas visões para Daniel. Então, o Senhor, Deus, tem este poder, porque Ele é o Senhor do tempo, meus amados. Então, nesse exato momento, quando aqui transfigura, Jesus se transforma o corpo dele em um corpo glorificado. Aquele mesmo corpo a qual nós vamos ver lá em Apocalipse 1,14, quando João vê Jesus num tabernáculo celestial, ali vestido com roupas de linho, compridas, brancas, vestes brancas, No 14 ele vai dizer: a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Entenda uma coisa, que aqui o relato de Pedro, Tiago e João, que foi passada para Mateus, ele diz que ele viu sua face brilhando como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. A mesma roupa branca que o sumo sacerdote usava, agora a sua face brilhou como o sol. Uma perspectiva que Pedro estava vendo, Pedro viu numa perspectiva e João no Apocalipse viu em outra perspectiva. Ele viu seus olhos como chama de fogo, mas se você olhar para o sol é como se fosse uma bola de fogo, É uma bola de fogo. Então nós vemos todas as características. Jesus aqui em Apocalipse já está com o corpo glorificado. Ele já está com o corpo glorificado. Nós podemos ver também isso em Apocalipse 10, quando ele pega o livrinho que diz assim: depois avistei outro anjo poderoso que descia do céu.
estava envolto em uma nuvem. Isso aqui é Cristo. E havia um arco sobre a sua cabeça. Sua face era como a luz do sol, e suas pernas como colunas de fogo. Sua face é como a luz do sol, tá vendo? Sua face brilhou como o sol. Então nós vemos aqui que Cristo se transforma e ele fica com o corpo glorificado, né? Ele fica com o corpo. Naquele mesmo momento apareceu quem? Elias e Moisés, né? Estava o quê? Nos mostrando, tipificando as duas testemunhas. Por que as duas testemunhas? Porque logo em mão ali vai estar Pedro, Tiago e João, que são alicerces da igreja primitiva, representando a noiva, aonde eles vão estar sobre o quê? Sobre um alto monte. Jesus não levou eles à toa. Cada coisa que estão aqui, meus amados, tem um significado. Deus nos deixou aqui revelações tremendas sobre essa passagem, né, de Mateus 17, sobre esse relato que aconteceu ali, que os discípulos viram. Deixou coisas para nós meditarmos. Num alto monte, está apontando para quê? Para a noiva, né? A nova Jerusalém, o Monte Sião, aonde estará os 144 mil, que são primícias para Deus, que são a noiva, que é o corpo de Cristo. Tudo conjecturado junto ali. Está entendendo, meus irmãos? Então, ali o monte, quando nós vemos lá em Hebreus 12, 22, diz assim, ó, mas tende chegado ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, incontável hoste de anjos. E ele vai dizer Assembleia Geral e Igreja dos Primogênitos, que estão escritos no céu. A Deus, o juiz de todas, e aos espíritos do justo aperfeiçoado. Então, Jesus não levou à toa Pedro, Tiago e João para aquele monte, alto monte, né? Em particular, e depois de 6 dias, que é o sétimo, que vai nos levar para o milênio, né? Sétimo dia, milênio, descanso, aonde Cristo vai casar com a sua noiva, a volta dele. Então, tudo está conectado. Tudo vai estar conectado. Salmo 24:3 diz assim, quem pode subir ao monte do Senhor, né? Entenda uma coisa, isso é uma pergunta. Quem pode ficar de pé no seu santo lugar? Quem pode? Aí ele vai dizer, aqueles que têm as mãos limpas, o coração puro e não se entrega à mentira e nem age com falsidade. Esses são os 144 mil, as primícias do Senhor, que estarão no Monte Santo, Monte Sião, diante do Cordeiro, para celebrar o casamento e as bodas. E o que acontece nas bodas? As bodas vai nos levar para quê? Quando nós vemos no versículo 4, diz assim, ó, então Pedro disse a Jesus, Senhor, é bom que estamos aqui, né? Ele achou ótimo aquele encontro. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Olha, mais uma conexão, meus amados. Tendas porque está levando para a festa dos tabernáculos, a última festa, a qual Cristo volta, faz o casamento com a noiva e acontece. Aqui já tinha acontecido o casamento, que foi lá em cima, né? Quando os discípulos se uniram com Cristo no monte. Aqui nós vemos as 2 testemunhas, porque o casamento judaico tinha que ter na presença de 2 testemunhas para selar o casamento. Então Moisés e Elias eram essas 2 testemunhas que estavam selando o casamento do noivo com a noiva. E aí o que foi que Pedro disse? Aqui, já que estamos bem aqui, Senhor, eu vou fazer 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Por quê? A festa dos tabernáculos, eles passavam 7 dias sobre tendas. Cada um fazia sua tenda e dormia sobre ela. Eram 7 dias morando em tendas. Tá entendendo? Por isso, lá em Zacarias, nós vemos Zacarias 8 falando ali que quando Jesus vier, na festa do tabernáculo, a nação que não visitar de ano em ano Jerusalém, na festa do tabernáculo, não vai chover sobre ela. Então, até nesse período, nós vamos ver o quê? Nós vamos ver o Cronos, que é o nosso tempo, né? O tempo e espaço, de minutos, horas e segundos, com o Kairos, o mundo espiritual e o mundo físico junto, porque a igreja vai estar com o corpo glorificado, reinando com Cristo, né? No seu reinado, e no físico vai estar as nações e elas vão ter que adorar ao Senhor de ano em ano, né? Na festa de tabernáculos. Então nós vemos esta ligação, meus amados. Quando Pedro fala isso, né? O Espírito Santo já estava agindo nele e tinha em mente que ele estava, já sabia que ali era a festa dos tabernáculos, já está nos apontando para a festa do tabernáculo, porque depois de 6 dias é o 7º milênio,
é a festa dos tabernáculos, a última festa do ciclo de 7 festas. Então, isso aqui vai estar nos apontando para o tempo do fim. Então, provável que Jesus diz assim, que enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandeceu, envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, de quem me agrado. Ouçam. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados, porque eles viram algo, né, do mundo espiritual sobrenatural. Para eles se aterrorizaram e eles caíram. Mas Jesus aproximou, tocou nele e disse: Levantem-se, não tenham medo. E erguendo-se ele os olhos, não viram mais ninguém, a não ser só Jesus. Então, enquanto desciam do monte, Jesus lhe ordenou. O que foi que Jesus falou? Não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Por que Jesus ia falar isso, meus amigos? Porque a ressurreição do morto vai se dar em corpos glorificados. Jesus, ele é a primícia, ele foi o primogênito a ressuscitar dos mortos. Nós, por sermos o corpo, nós seremos também na sua segunda vinda. Nós teremos esse corpo glorificado e seremos semelhantes a Cristo. Então ele diz: olha, não conta a ninguém essa visão, não conta. Até que o Filho do Homem tenha ressuscitado, mas os discípulos naquele exato momento não entenderam nada. Eles não sabiam nem o que era ressuscitar dos mortos, ressurreição. Jesus falou isso porque ali eles estavam vendo Cristo com o corpo glorificado, já ressurreto, junto de Elias e Moisés, também que tenha ressuscitado. Deus abriu uma fenda no templo e mostrou para os discípulos ali o atemporal, já no futuro, Jesus e Elias e Moisés, tipificando as duas testemunhas, os discípulos tipificando a noiva de Cristo e havendo casamento num alto monte, aonde nós vemos aqui, ó, Apocalipse 21:2 diz: Eu vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, atereçada como uma noiva, ataviada para o seu noivo. Então nós vemos a nova Jerusalém, né? Sobre o monte. Poderei esconder uma cidade sobre o monte? Não. Não poderá esconder uma cidade sobre o monte, porque essa santa cidade vai estar sobre o monte, que é a Nova Jerusalém, que são milhares e milhares e milhares de santos reunidos, que são a noiva de Cristo, adereçada e adornada para o seu noivo, Jesus. Ali havendo casamento e em seguida indo para a festa dos tabernáculos, aonde Pedro queria fazer 3 tendas, porque na festa do tabernáculo eles passavam 7 dias morando em tendas, em cabanas, né? Durante o êxodo ali no deserto, e quando entrou na terra prometida, era feito com palmeiras, né? Folhas de palmeiras era coberto e feito as barracas e as tendas. Amém? Então nós vemos que Deus deixou uma ligação tremenda, meus amados. Tremenda mesmo. Não é à toa que vai estar tudo isso aqui na palavra do Senhor. Como ele fez com Ezequiel, mostrando coisas futuras, Daniel, Isaías, né? O Senhor é o dono do tempo. Ele que criou o tempo. Então o tempo está sobre ele. Não existe passado, presente e futuro para Deus, né? Não existe. Então o Senhor, ele faz todas as coisas. Ele sabe o fim desde o princípio, porque ele é o dono do tempo. E que magnífico Deus deixou isso para nós, essas revelações, né, do Senhor. E aqui nós vemos 7º dia, o milênio, festa dos tabernáculos, casamento de Cristo com a noiva e o encontro, o grande encontro, depois do arrebatamento. Nós vemos, seremos e estaremos com os corpos glorificados, como Cristo também esteve. Espero que tenham gostado. Quem não for inscrito no canal, se inscreva, compartilhe o vídeo, comentem, né? E para que o algoritmo do YouTube reconheça. Muitas pessoas que não conhecem o Evangelho verdadeiramente venham conhecer e essa mensagem venha se espalhar. Eu agradeço em nome de Jesus. Amém e até os próximos estudos.